Hoje nós tentaremos concluir o capítulo 11, a partir do verso 3 até o verso 14. Apocalipse, capítulo 11, versos de 3 a 14. A minha versão de leitura será a Nova Almeida atualizada. Então acompanhe na sua versão ou na transmissão aí da projeção. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, da boca destas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Espírito Santo, diante de um texto tão desafiador, compete ao Senhor nos ajudar a entender a verdade aqui manifesta e como esse ensinamento hoje trará luz ao nosso entendimento para os dias que estamos vivendo. Ajuda-nos a perceber a realidade desse fato com aquilo que estamos vivendo e assim sabermos como nos comportar em dias tão difíceis como os nossos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na unidade anterior, foi os versículos de 1 a 3, 1 e 2, nós aprendemos que o povo da aliança foi medido e que está seguro espiritualmente e protegido por Deus. Essa foi a ênfase dada nos 2 primeiros versículos. Agora nós veremos que esse povo que foi marcado, selado, medido dentro do santuário, do átrio e da presença de Deus, recebe uma tarefa aqui na terra, enquanto a 7ª trombeta ainda não ressoou. E a missão desse povo, a tarefa desse povo que está medido, está muito claro aqui. Eles devem ser testemunhas de Deus, que está capacitando para que eles cumpram a sua vontade. Então aprendemos na semana passada que os versículos 1 e 3 são o intervalo que João viu entre a 6ª e a 7ª trombeta. Nos versículos 1 e 2, João viu a igreja, os santos, que foram separados, medidos e guardados por Deus. Agora, do versículo 3 ao 14, nós aprenderemos que esse povo não foi medido e guardado para ficar numa boa, sentado, esperando o mundo terminar. Eles são comissionados com uma tarefa, e essa tarefa dada a eles deve ser cumprida enquanto Deus os capacita para isso. Os versículos 3 e 4 nos mostram exatamente aquilo que Deus fez nos versículos anteriores. Se você observar o verso 3, ele fala sobre as testemunhas e como elas receberam autoridade. Além de proteger e selar, que foi o significado de medir que nós aprendemos,
ele agora dá ao seu povo um poder que emana dele. Observa, eu darei as minhas testemunhas. Versículo 3. Darei autoridade às minhas duas testemunhas. Isso quer dizer que após ser medido, selado, guardado, Deus deu à sua igreja uma autoridade que vem dele. Se nós lermos o final de Mateus, nós vamos perceber que Cristo fala: toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. E nas duas comissões do livro de Mateus, a pequena comissão e a chamada grande comissão, Cristo compartilha com a sua igreja a sua autoridade. Ele dá aos seus discípulos a autoridade. Marcos, no capítulo 16, no seu final mais extenso, mostra como Cristo impetra uma bênção de autoridade sobre os seus discípulos. Darei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Cristo então dá essa autoridade à sua igreja, e o que Apocalipse nos mostra é que a missão da igreja não é feita por uma autoridade que nós temos. O que o texto começa nos dizendo é que, diante de todos os problemas que a igreja vai enfrentar, a partir do versículo 3, para caminhar até o final dos tempos, ela vai resistir, não porque ela é forte financeiramente, não porque ela é forte estruturalmente, ou porque ela tem algum poder que emana de si. Ela vai ficar de pé diante de tudo que João está vendo, não por causa das suas estratégias ou por causa da sua liderança. Ela ficará de pé por causa de um poder que vem do alto para sustentá-la. O versículo 3 enfatiza por que a igreja de Cristo nunca acabou. Na história, nós tivemos vários momentos onde o cristianismo ficou a um fio de ser exterminado da face da terra. Se você ler a história da civilização ocidental, você vai perceber que, por vezes, o cristianismo correu sério risco de ser exterminado, confundido, diluído com outras falsas religiões. Mas sempre Deus manteve um remanescente. Sempre Deus manteve a sua igreja firme no propósito, mesmo com severas perseguições, mesmo por vezes atacada por impérios, porque a autoridade que nós temos para cumprir a nossa missão vem de Deus. Isso significa que não serão líderes religiosos, não serão líderes políticos, não serão sistemas econômicos ou qualquer poder que se levante na terra que vai acabar com a igreja do Senhor. Eles vão se levantar, nós vamos perceber isso, com ímpeto, com desejo de aniquilar a igreja, mas eles não conseguirão, porque a igreja não é de homens. A igreja não é uma instituição apenas humana, regida por homens. A igreja é do Senhor. E sendo do Senhor, Ele como cabeça, que nós lemos em Colossenses, manterá a sua igreja firme. Por vezes, nós vamos perceber aqui, vestida de pano de saco, humilhada, perseguida, pequena, às vezes com medo, como foi em Atos capítulos 1 e 2, de portas fechadas, com medo do Império Romano, por vezes gloriosa, como a igreja foi no período da Reforma Protestante, mas a igreja sempre estará de pé, porque o Senhor é quem a sustenta e a autoridade vem dele. Observe que nos versículos 3 e 4 ainda fala de duas testemunhas. E a pergunta óbvia é: quem são elas? Embora existam algumas abordagens históricas sobre quem são essas testemunhas, e dentre elas, aqueles que acreditam num sistema hermenêutico chamado dispensacionalismo, talvez os estudantes de teologia aqui sejam mais familiarizados com esse termo, podem dizer que as duas testemunhas aqui são Israel e a igreja. Mas não temos base suficiente para afirmar isso aqui, porque nós vamos perceber que a abordagem segue o restante da visão. Aqui acontece um chamado simbolismo representativo. Dentro da hermenêutica, a ciência da interpretação, existem dois tipos de simbolismo, o descritivo e o representativo. Um exemplo do representativo é quando uma coisa representa a outra. Olha, aquele candelabro representa isso aqui. E o descritivo é, por exemplo, de Jeremias. Jeremias, vai na casa do oleiro. Você está vendo o oleiro trabalhar? É assim que Deus faz. Um descreve e o outro representa. Aqui, as duas testemunhas fazem alusão a duas partes da história que nós conhecemos muito bem: Antigo e Novo Testamento. Os eleitos de Deus, o povo do pacto, é só um em todos os testamentos, mas existem aqueles santos eleitos antes de Cristo e aqueles eleitos depois de Cristo. Esses dois são essas duas testemunhas que, unidas em um só senhorio, têm a mesma autoridade.
Tanto o povo do Antigo Testamento, não o Israel físico, mas a igreja de Cristo no Antigo Testamento, quanto a igreja de Cristo no Novo Testamento, são duas testemunhas, debaixo de um só Senhor, uma só fé, um só batismo e uma só autoridade. Quem são essas duas testemunhas? A igreja de Cristo, que ao longo de toda a história proclama o Evangelho e prega ao mundo uma mensagem de arrependimento. É por isso que o verso 3 diz que elas profetizarão durante 1260 dias. É dito que elas exortarão o mundo. Esse é o sentido da palavra profecia. Não é a profecia daquela louca, daquela pastora Nadir, que fica falando aquelas loucuras na internet. A profecia aqui é pregação da palavra e um retorno para que eles voltem à lei do Senhor. A ênfase da profecia aqui é fazer o mundo ouvir a mensagem de Deus, se arrepender dos seus pecados e voltar para a lei. 1260 dias, um número de novo representativo, são 42 meses. O mesmo tempo que já apareceu nos versículos 1 e 2, o tempo que os ímpios transitarão pelo átrio exterior. Se você perdeu a aula passada, você não vai entender a conexão. Mas se você assistiu, você percebeu que, enquanto Deus está medindo os santos dentro do templo, Ele deixa que os ímpios transitem no átrio exterior até que o juízo venha. E a igreja prega essa mensagem no mesmo tempo em que o ímpio transita fora do templo. Isso quer dizer o que para nós? Enquanto houver um não convertido, enquanto houver um não crente, nós devemos pregar a palavra. Nós somos chamados a exercer a nossa missão enquanto não houver uma unanimidade da pregação do evangelho em todo o mundo. Enquanto houver um ímpio, nós somos chamados a essa missão. Então, historicamente, o tempo desse ministério profético é o período que vai desde o começo até a consumação dos séculos. 1260 dias aqui é o período da ressurreição de Cristo até a sua volta, tempo que eu e você devemos pregar. Pastor, então isso explica textos como Paulo dizendo para Timóteo: pregue em tempo e em fora de tempo. Isso explica porque toda a ênfase ministerial da igreja é sempre para chamar o pecador ao arrependimento, porque é dito no versículo 3 que nós temos autoridade e que nós devemos profetizar enquanto o ímpio não ouve a mensagem do evangelho. Isso quer seja no nosso bairro, nas cidades, nos países mais longínquos, mas onde quer que haja um ímpio, nesse tempo, entre a primeira volta, a ressurreição de Cristo e a sua volta, a sua parousia, nós devemos pregar o evangelho. Entretanto, o versículo 3 fala que nós estamos vestidos de saco, pano de saco, significando o teor do nosso ministério profético. A igreja não fora chamada para usufruir de uma glória que o mundo oferece. Em 313, quando Constantino decidiu tornar a igreja, o cristianismo, a religião oficial do Império Romano, a igreja mudou a sua forma de existir. De igreja perseguida, marginalizada, de uma igreja de contracultura, ela passou a ser chamada de uma igreja imperial. Isso significava que os bispos, os pastores, a liderança, recebiam honrarias militares do Império Romano. Só para que você entenda o que a igreja se tornou a partir de 313, ela se transformou de uma igreja vestida de pano de saco para uma igreja vestida de manto e coberta de ouro. Os templos se tornaram algo suntuoso na época. A igreja uniu-se com o Estado e se tornou uma potência do Império Romano. Onde o império chegasse, tributos eram cobrados em nome da igreja, e a igreja vivia para sustentar o Estado. Bispos eram considerados como generais, recebiam honrarias militares. Bispos não pagavam impostos. A igreja era isenta de qualquer responsabilidade fiscal. A igreja vivia para arrecadar lucros para Roma. Infelizmente, a gente se acostumou com isso. A igreja, desde 313 até os dias de hoje, luta para manter a sua identidade ministerial. Nós não queremos, por vezes, vestir panos de saco ministerialmente. Queremos viver os tempos faraônicos da igreja imperial.
da igreja que é suntuosa, da igreja que é poderosa, não pela sua mensagem, mas por vezes por alianças escusas com governos e líderes. A ênfase do versículo 3 é que a igreja de Cristo, ela recebeu esse ministério, uma convocação para viver um ministério simples, um ministério de pregação de arrependimento, de humilhação, levando o povo a uma advertência de um juízo vindouro. A vestimenta aqui representa os profetas, principalmente no final do Antigo Testamento e no período intertestamentário, como por exemplo João Batista. Homens que andavam pelos campos, sem muitas regalias, mas pregavam o verdadeiro evangelho. Um alerta para a igreja de hoje é que por vezes, e nós temos visto isso, lideranças inteiras fazem alianças e acordos políticos financeiros para manter os seus impérios gloriosos. A disputa hoje no Brasil é quem tem o maior templo, é quem tem um templo mais aconchegante, mais cheio de regalias. Os homens estão cada vez mais abandonando os ministérios vestidos de pano de saco para quererem receber sobre si honras, coroas, mantos, cetros que mostrem uma glória desse mundo. O desafio do versículo 3 é que a igreja entenda quem ela é, a sua missão e a sua característica. Um ponto importante a considerar é que a igreja do versículo 3 é uma igreja simples, abnegada das realidades, das regalias desse mundo e comprometida com o seu ministério. Ao olhar para a igreja aqui, você entende quem ela deve ser. Uma igreja simples, por vezes humilhada por este mundo, descredibilizada pelo ímpio, mas fiel na sua mensagem, a exemplo dos profetas do Antigo Testamento. O versículo 4 faz esse simbolismo agora representativo que eu disse, fazendo menção de oliveiras e candelabros. João está vendo o que Zacarias, pode projetar para mim, capítulo 4, versículos 2 e 3, nos mostram. Zacarias nos apresenta uma visão semelhante ao que João está vendo aqui. Zacarias 4, versículos 2 e 3. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. O óleo da oliveira e o candelabro se juntam. Um abastece o outro para que a chama não se apague. O que isso nos ensina? E há um ensinamento profundo aqui. Queridos, Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus. Nós precisamos de toda a Escritura para que a chama do Evangelho não se apague, para que a missão da igreja continue a existir. Nós precisamos da totalidade da palavra. A visão de João aqui é o seguinte: nós precisamos do aprendizado, nós precisamos da história, nós precisamos da teologia, da doutrina do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque a verdadeira igreja usa toda a palavra de Deus para que a sua lâmpada não se apague, para que a sua luz não cesse. Por isso, quando João vê o versículo 4 falando, olha, são essas 2 oliveiras que estão em pé diante do Senhor, ele está dizendo o seguinte: eu estou vendo toda a igreja com a mesma importância. Existe um problema dentro da teologia de algumas pessoas desprezarem partes da Escritura, achando que elas não têm importância para a igreja. Mas Paulo diz, Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Por isso, toda a Escritura, cada parte pequena do seu todo, é útil para alimentar a nossa fé. De Gênesis a Apocalipse é palavra de Deus. É a junção desses 2 testamentos, dessa história desses 2 grupos, as 2 testemunhas, a igreja, é que fazem com que a nossa lâmpada não se apague. Nós não podemos achar que somos mais especiais. Temos uma tendência errada também de achar que a igreja do Novo Testamento é mais importante do que Israel no Antigo Testamento. E esse é um dos grandes problemas do dispensacionalismo, tentar procurar melhoras da aliança. Mas quando entendemos a teologia do pacto, uma aliança só, percebemos que os nossos irmãos mais antigos, já levantados por Deus no Êxodo, são tão abençoados por Cristo, tão amados quanto nós. Somos um só povo.
somos uma só aliança, e por isso a nossa missão é a mesma desde antigamente. Nós temos uma missão, 2 povos aqui, 2 oliveiras, 2 candelabros, um abastecendo o outro, para que a sua luz não apague. O versículo 5 fala agora do poder que essa testemunha tem. O poder dado a essa testemunha é mensurado aqui para enfatizar a autoridade que ela tem. Os inimigos do evangelho se levantarão. E como eles se levantarão? Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhe dano. E o que mais nós temos visto? São inimigos da igreja, que se levantam contra a igreja, pretendendo causar danos à igreja. Só que você observa aqui no versículo 5, a igreja tem inimigos, mas eles não prevalecerão contra ela, pois elas receberam um poder que vai livrá-las da garra do inimigo. Versículo 5. Se eles se levantam para causar dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Diferente da jihad dos islâmicos, a missão da igreja e sua autoridade são descritas aqui. Os inimigos vão se levantar. Mas se você olhar em sua Bíblia, Mateus capítulo 16, se não me falha a memória, Jesus falando com Pedro vai dizer o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Inimigos se levantarão contra a igreja em todos os momentos da história. Eles se levantarão com as suas garras malignas tentando devorar a igreja. Entretanto, Cristo garantiu que nós venceríamos os inimigos. Cristo nos garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, protegida por Ele, cujo cabeça é o Senhor e a autoridade vem dele. A mensagem aqui não se compara com a visão islâmica de guerra santa. Embora o mundo se levante contra a igreja, a jihad ensina que os infiéis devem ser mortos. Os islâmicos atacam pessoas. E observamos aqui que a mensagem é a seguinte: quando inimigos se levantam contra a igreja, nós não vamos atacar pessoas, porque não somos extremistas radicais. A nossa luta, já está escrito por Paulo, não é contra a carne ou contra sangue, mas contra principados, dominadores do mal. A nossa batalha é espiritual. Por isso que o fogo que sai da boca do versículo 5 não deve ser entendido literalmente, mas sim como um símbolo do poder da palavra. Hebreus capítulo 4 fala que a palavra de Deus é como uma espada cortante. Fala que o juízo de Deus é um juízo que vem como fogo consumador. Então, enquanto a igreja é atacada, enquanto a igreja é assolada pelo inimigo, ela não pega em armas para matar pessoas, para cometer atentados terroristas contra pessoas. Mas o que ela faz? Ela prega o evangelho. Ela prega a palavra. E pregando a palavra, ela traz sobre este mundo o fogo de Deus que devora os inimigos. A palavra pregada pela igreja, enquanto ela é atacada pelos seus inimigos, traz o próprio peso de Deus contra os seus inimigos. Por isso, irmãos, o que nos diferencia de todas as religiões radicais é que enquanto eles encaram a guerra como algo pessoal, o meu inimigo é aquele homem, o meu inimigo é aquele grupo, a igreja entende que, embora sendo perseguida por esses grupos, a sua luta não é carnal, a sua luta é espiritual. E ela deve pregar a palavra enquanto é assolada pelo inimigo. Por isso que nós nunca seremos radicais de uma resistência armada, invadindo ambientes externos para que a nossa visão seja imposta pela violência. Nós sempre levaremos o discurso de Cristo, a palavra que divide, a palavra que salva, mas que também condena. Enquanto o mundo pega em armas contra nós, nós pregamos a palavra contra eles. O versículo 6 nos mostra que essas testemunhas tem autoridade. Ele continua descrevendo essa autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem, e também transformar águas em sangue, como ferir a terra também com todo tipo de flagelos, quanto tempo quiserem. A alusão aqui a Elias é inegável. Você conhece a história que Elias estava sendo perseguido pelos profetas de Baal, e ele faz uma oração e não chove durante um tempo. 1 Reis 17 conta essa história. E também a força que através de Moisés fora manifesta, que através do bordão de Moisés as águas do Nilo se transformaram em sangue. Então a autoridade da igreja
é uma autoridade histórica, é uma autoridade que vem da palavra. Nós somos o mesmo povo com o mesmo poder. Nós temos a mesma autoridade sobre nós, nós temos o mesmo Senhor que nos governa e Ele nos deu esse poder. Por isso que nós continuamos de pé, porque a existência da igreja por si só já é um milagre. Querido, eu vou começar de uma coisa bem básica. Não era para você estar aqui, não era para eu estar aqui. Tanto na minha história pessoal, enquanto indivíduo, eu estar aqui à frente de uma igreja, como pastor de uma igreja, como estudante de teologia, professor de seminário, é algo muito improvável. Você também. Nós tivemos experiências diferentes, mas se nós não tivéssemos sobre nós a autoridade de Cristo, o poder do Senhor e a sua misericórdia, nós estaríamos consumidos. Todo lugar que eu dou aula de aconselhamento, eu conto a história da Will e do Brian. Pense num casal que eu amo e que eu conto a história. Porque eles são uma prova de que estarmos vivos é prova de um milagre. É a prova de que Deus tem o controle sobre a história, mesmo quando os inimigos se levantam contra nós. Nós somos testemunhas que provamos a autoridade, o poder, a glória, porque a igreja é de Cristo, nós somos dele. E nós temos a autoridade que nos foi dada historicamente. No céu, a gente pensa muito assim, né? Cara, quando eu chegar no céu, eu vou pedir para a Lely preparar um suco de manga e vou convidar Elias, vou convidar Moisés. Jesus não, porque eu sei que vai estar todo mundo em cima dele lá, baforado. Eu vou convidar os outros, eu vou convidar Paulo. A gente vai sentar lá na mesa e tomar um suco de manga. Mas sabe de uma coisa, irmão? Ele vai olhar para você e vai dizer assim, cara, então tu que era o Madison, né? Tu que era o Nixon. Pô, legal, cara, a gente estava aqui acompanhando a sua luta. Porque nós somos o mesmo povo, nós somos a mesma família de fé. E a nossa admiração por esses homens é bíblica, é notória, mas nós somos o mesmo povo. Não há nada de superior a eles, porque nós somos o mesmo povo. E o que o texto está ensinando aqui é exatamente isso. Nós temos essa autoridade que o mesmo Deus deu a nós. Deus não era mais poderoso no passado, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, e a igreja sempre será a mesma. Por isso que nós temos poder em nossa atitude. Projeta para mim, Anderson, Tiago 5,17, só para ficar aí na tela, para que os irmãos entendam essa alusão da autoridade. Os versículos 7 e 8 vão nos mostrar que, entretanto, Tiago 5,17, no fim dos tempos, observe como começa o versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar. Meus irmãos, a nossa missão vai ter um fim, a gente não sabe quando. Em 1979, se não me falha a memória, uma das resoluções dos grandes congressos de missão era a ideia de que a mensagem que Jesus é o Senhor chegasse em todo mundo. E uma resolução desses congressos foi o seguinte: nós poderíamos fazer um acordo evangelístico com as grandes empresas mundiais de alimentação, para que nos rótulos existisse uma mensagem evangelística. E aí houve a mitológica conversa de que eles queriam pagar a Coca-Cola para colocar no rótulo da Coca-Cola, nas embalagens, Jesus Cristo é o Senhor. Qual era a ideia que eles tinham na época? A Coca-Cola tem em todo o mundo, né? É um veneno mundial. Então, chegando em qualquer lugar, a mensagem de Cristo chegará, numa ideia de antecipar a volta de Cristo, né? O mundo vai conhecer, conhecendo, a história acaba. Bem, nós não sabemos quando será o fim da nossa missão, mas o texto diz que chegará um tempo em que a missão da igreja se concluirá. 1260 dias. A existência da igreja fiel vai chegar ao fim da sua missão, e aqui as coisas vão apertar, porque diz que quando estiver perto do fim, a igreja será severamente atacada. A besta que surge agora, mas nós já sabemos de onde ela saiu lá da quarta trombeta, se não me falha a memória, quando abriu o poço, depois alguém acha aí, e viu que desse poço, capítulo 9, versículo 2, saíram seres infernais. A besta aparece aqui, e vai ser mais detalhada lá na frente. A besta personifica, então já tira da sua cabeça que ela vai ser um monstro gigante, um cajuru lá daqueles filmes que a gente assiste, né? Não vai ser nada disso. Ela é uma investida do mundo anticristão para destruir a igreja.
O que é a besta aqui? Vai ser um monstro igual aquele lá do Esquadrão Suicida? Não. Ela vai ser um sistema global de um mundo anticristão que vai destruir a igreja, que vai atacar a igreja na intenção de matá-la. A besta aqui do capítulo 5, do versículo 7, é então um sistema mundial unificado com a intenção de destruir a igreja. A besta vencerá, o versículo 7 diz, e matará a igreja. Queridos, João relata o que eu e você estamos vendo acontecer como testemunhas oculares. Em 10 anos, o extremismo radical islâmico cresceu exponencialmente no Ocidente. Não apenas no Oriente, mas no mundo ocidental. O eixo mais radical do islamismo, o chamado ISIS, os xiitas radicais, dentre eles o Talibã, cresceram exponencialmente no mundo, se espalhando e dominando países que eram historicamente cristãos. Dentre eles a França, que hoje é majoritariamente islâmica. O cristianismo perdeu espaço na França. Hoje a França é praticamente um país habitado por muçulmanos. Nós temos percebido ao longo dos últimos 10, 20 anos talvez, mas os últimos 10 anos foram um agravamento da proliferação do islamismo no mundo. Isso é nocivo para o evangelho? Claro que é, porque você está acompanhando como a perseguição deles é diretamente contra cristãos. Mas não apenas eles. Eles são inimigos da cruz? São inimigos da cruz. Mas existem outros sistemas que estão se unificando, se tornando essa besta, que estão cada vez mais próximos de nós, porque a história está chegando no fim. Se você navega nas redes sociais, você percebeu que nessa semana que passou, se você abrir o seu Facebook e digitar glória a Deus e postar, o Facebook corta a sua conta, ele bloqueia seu comentário. Alguém percebeu isso essa semana aqui? Quem percebeu isso aí? Levanta a mão. Se você abrir o seu Facebook hoje, não sei se ainda está valendo, e digitar assim, glória a Deus e aleluia, e mandar postar, vai aparecer uma mensagem. Esse seu comentário não pode ser publicado porque é um discurso de ódio. Durante toda essa semana, cristãos do Brasil e do mundo inteiro ficaram abismados como o Facebook não deixou um crente publicar glória a Deus no seu status. Isso é o quê? Brincadeira? É o mundo se levantando contra a igreja. É o mundo se levantando contra a mensagem, no desejo de vencer e matar a mensagem do evangelho. Observem que onde houver uma testemunha do evangelho, o versículo 7 diz que ali o mundo se levantará contra os seus instrumentos opressores para perseguir e matar a igreja. A igreja perseguida vai sofrer na mão desse mundo, nós seremos tolhidos da nossa liberdade, nós seremos perseguidos, nós seremos humilhados, e isso já está acontecendo em várias partes do mundo. A igreja perseguida se expandiu daquela janela 10x40 dos anos 80 e agora está espalhada no mundo inteiro. Nós não temos mais liberdade como tínhamos há 30, 40 anos atrás. Se você hoje tenta fazer um culto público na rua, se o seu vizinho achar-se ofendido por isso, a polícia acaba com o seu culto. Aqui em São Luís, há menos de um mês atrás, uma igreja pentecostal na zona rural de São Luís decidiu fazer uma evangelização de rua. Isso deu em todos os jornais daqui da cidade, um jornal pequeno e tudo mais. Montaram a sua caixinha de som, pegaram seu violão, começaram a tocar. Perto desse lugar, desse terreno baldio, existia um centro de umbanda. Os umbandistas se sentiram ofendidos, porque os crentes estavam incomodando com essa mensagem e esse louvor. Ligaram para a polícia. O que a polícia fez? Tomou instrumentos, proibiu o culto. Isso em plena São Luís do Maranhão, século 21. Não aconteceu lá na França, não aconteceu no Afeganistão, aconteceu aqui. A perseguição está acontecendo, está cada dia mais grave, mais severa e diante dos nossos olhos. O versículo 7 diz que diante desse poderoso ataque do inimigo, a igreja vai ser exposta ao escárnio, vai parecer derrotada, vai se sentir machucada, e o versículo 7 diz, a besta vencerá, matará as testemunhas
e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. A igreja, que parecerá pequena, insignificante, vai ser tratada com indignidade. A ideia aqui do versículo 8 é o seguinte: não sepultar um corpo, deixá-lo apodrecer em praça pública, era não tratar aquele indivíduo com dignidade. E por isso é importante o versículo 8 aqui. O mundo não apenas vai querer matar a igreja, mas vai tratá-la com indignidade. Sabe como? Crente é contra a ciência. Crente é fanático. Não ouçam crente. Um crente não pode ser ministro, um crente não pode ser um político, um crente não pode ser um professor universitário, um crente não pode ser isso e aquilo outro, porque o cristianismo é como se fosse algo ruim para a pessoa. O mundo vai querer desqualificar a igreja, e por isso que ele vai indignificá-la, deixando seu cadáver apodrecendo na rua, sem permitir que ela seja sepultada. O texto fala sobre a cidade que é comparada espiritualmente a Sodoma e ao Egito, porque o mundo se tornará exatamente o que essas duas cidades foram: impiedosos, imoral, perverso, idólatra e desigual. É ou não é o dia de hoje? Perceba como a coisa está muito escancarada nos nossos dias. E é nesse lugar, o versículo 8 diz que Cristo é crucificado, no sentido de ser levado à vergonha e ao escárnio por homens e mulheres impiedosos que odeiam a mensagem do Evangelho. Tais homens são os habitantes da terra. Versículo 8 diz que esses homens que estarão aqui viverão não na cidade santa, mas na cidade prostituta de Sodoma e no império impiedoso do Egito, que odiarão a igreja. Sabe você, meu irmão, que está me assistindo, você que está aqui, que namora com o mundo, que é um crente meia boca, que faz as coisas que o diabo gosta e faz as coisas que Deus gosta, isso aqui está escancarado para você entender que não dá mais para brincar. Ou a sua postura será de um crente testemunha, mártir, que será levado ao escárnio, que será envergonhado publicamente, às vezes pela sua família, às vezes pelos seus amigos, porque você ama o Evangelho, ou você vai se tornar um perseguidor da igreja. Por isso que não dá para você ter essa divisão: não, eu sou crente, mas eu sou isso, eu sou evangélico, mas eu sou aquilo, porque a Bíblia é sobre extremos: ou você é luz ou você é trevas. Não adianta aquela negociação: não, eu sou cristão, mas eu sou feminista porque eu entendo que o mundo está certo nesse aspecto. Não, não dá para ser assim. Ou você ama a palavra e vai viver toda a palavra e vai sofrer por ela, ou você será mais um daqueles que no final vai zombar da igreja. O alerta que eu faço aqui é que os tempos requerem de nós sair de cima do muro. E eu falo isso e muita gente me critica por aí, eu não estou um pouco me lixando para quem me critica. Paulo fala em Gálatas que eu prefiro agradar a Deus do que a homens. Meu irmão, não perca seu tempo. Se você está aqui e não ama Cristo e o Evangelho, saia da igreja, dê a cadeira para mais um, vai para o mundo. Morre, vai para o inferno, mas fala: cara, eu aproveitei demais o mundo, eu estou aqui no inferno, mas eu curti o máximo que eu pude. Do que ficar aqui se enganando, do que ficar aqui só consumindo nossa energia, nosso ar-condicionado, com o teu coração amando o mundo. Sai, vai embora. Mas se você quer ser salvo, se você amar Jesus, se você quiser ver essa palavra, esse é o seu lugar. Está chegando um tempo que não dá para ficar em cima do muro. Está chegando um tempo que não dá para ser mais morno. Ou você vai estar com Deus, amando e morrendo por essa palavra, ou você vai ser um dos que vai matar. Você vai ser um daqueles que vai matar os seus irmãos. Por isso, ouça o conselho desse pastor que está cansado de pregar para gente que não muda. Sai da igreja, cara. Vai para o mundo. Ou te converte e de fato ama a palavra. Não dá para ficar desse jeito. O mundo está caminhando para esse ponto, onde a besta aqui levantada, erguida contra a igreja, vai consumir, envergonhar, matar aqueles que amam o Evangelho. Versículos 9 e 10 mostram que esse mundo caído, expresso aqui pela cidadania universal, são os habitantes do mundo que têm prazer em ver o fim da igreja. Se você ler agora os versículos 9 e 10, você vai ver que vai ter uma grande festa. Agora é uma festa mórbida, uma festa esquisita. Observe: muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque os 2 profetas que atormentavam os que moram na terra morreram. Olha que loucura.
O mundo caído, aqueles que são os habitantes da terra, já aprendeu esse termo, são os que não amam a palavra, vão celebrar, fazer festas, porque a igreja está aparentemente morta. Eles vão ter prazer em ver o fim da igreja e sua mensagem. E eu não quero gastar muito o seu tempo, porque eu não tenho esse tempo todo, mas isso já está acontecendo, sabe como? Quando dentro da igreja, as paredes que protegem a santidade são derrubadas. Quando o mundo invade a igreja, tem crente que celebra. Esses dias no Instagram, no Facebook, eu fiquei abismado com um cara que se diz pastor, é de uma família tradicionalmente batista aqui, comparou o Talibã com o evangelho. Eu respirei fundo em respeito à minha esposa, em respeito à minha sogra, que conhece ele. Eu fiquei, cara, um cara desse, no mínimo, perdeu o juízo. Essas pessoas têm prazer em denegrir a igreja e a sua mensagem. Essas pessoas celebram quando os limites de santidade, da pureza, da ortodoxia caem. E quando a mensagem imunda do mundo assume o púlpito. Eles celebram. Por quê? Porque eles terão prazer quando a igreja parecer morta, com o discurso de que são progressistas, com o discurso de que são evoluídos. O versículo 9 e 10 mostra que essas pessoas representam um mundo posicionado contra a igreja, porque não amam ao Senhor, amam o mundo e querem a destruição da igreja. O mundo vai achar que a igreja foi vencida e vai fazer festa. Eles vão celebrar porque agora ninguém mais incomoda. Observa que a igreja agora, no versículo 10, é dita que ela atormenta os moradores da terra. Então, nesse tumulto agora, a igreja pareceu morrer, acabar, o ímpio celebra. Numa celebração estranha, porque terá cadáver, terá corpos apodrecendo simbolicamente, e o mundo festejando. Não tem mais quem nos condene, não tem mais quem pregue, não tem mais quem nos incomode, podemos fazer o que nós queremos fazer, nós vamos viver do nosso jeito, vamos celebrar, vamos dar presentes uns para os outros, vamos festejar. A igreja morreu. O mundo desejará esquecer que a igreja existiu um dia. O mundo vai desejar que a mensagem se acabe. Lembra que quando o nazismo se tornou um perigo mundial, Bíblias foram queimadas. Quando em Roma, Nero assumiu o poder, a destruição da biblioteca de Alexandria, que foi uma das causas da perseguição para Paulo e ele ser preso no final da sua vida em Roma, 62, o ataque era contra a mensagem do evangelho. Ora, os cristãos têm que ser exterminados. O mundo se alegra ao parecer que está vencendo a igreja. Só que eles não têm sucesso. Versículos 10 e 11. Eles vão celebrar por um curto espaço de tempo. Aqui mencionado apenas por 3 dias e meio. Quando, nesse contexto de perseguição extrema à igreja, o mundo estará celebrando o fim da pedra no sapato, o fim daquele pessoal que incomoda, falando de pecado, falando de juízo, falando de Deus, não nos deixando nos entregar aos nossos prazeres, não nos deixando viver o que esse mundo deseja. Esse povo acabou, o mundo vai estar em plena festa. Aí observa o seguinte: quando isso está acontecendo, aquela igreja indesejável, inconveniente, aquela igreja antiga, foi para o fim. Acontece um milagre. Mas depois de 3 dias e meio, versículo 11, um Espírito vindo da parte de Deus chegou. E eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que viram ficaram com muito medo. Com a aparente derrota da igreja, o mundo está lá celebrando essa liberdade, só que o milagre acontece. A comemoração do mundo por essa aparente derrota é um tempo curto, porque de repente Deus vem levantar a sua igreja, porque a igreja é dele, a autoridade é dele, a igreja é do Senhor, ele é o cabeça, e de repente Deus vem, revigora a vida da sua igreja, levantando-a do escárnio, da derrota, para que esse mundo veja que nós não somos um povo derrotado. Quando menos o mundo esperar, esse mundo zombador, esse mundo cheio de impiedade, eles vão perceber que o fim chegou quando a igreja ressurgir dentre os mortos. Paulo descreveu isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o dia em que a trombeta ressoar, um dia que nos ares o Senhor aparecer com seu esquadrão angelical, fazendo a sua escolta, e ele chamar a sua igreja para ressurgir no mundo caído, se levantar e se encontrar com ele nos ares. Observa que esse texto está dizendo que quando isso acontecer, pertinho da 7ª trombeta,
As coisas estarão tão severas para a igreja que parecerá que a gente perdeu. O mundo vai vir com força e violência para matar a igreja, zombar da sua derrota. Mas quando eles acharem que venceram, Deus ressuscitará seu povo, livrará da morte eterna, dos tormentos finais que vão acontecer. E observa o que vai acontecer quando o ímpio vê aquilo ali. Ele vai se encher de temor, ele vai se encher de desespero. Na minha versão fala que eles vão ficar com muito medo. Versículos 12 a 14, para encerrar a nossa manhã de estudo. Quando isso acontecer, o ímpio vai ver que a pior coisa que ele fez foi zombar da igreja. Porque agora, Tessalonicenses fala que Cristo vai chamar a sua igreja. Aqueles que foram mortos por causa do evangelho. Aqueles nossos irmãos cristãos que no Afeganistão estão morrendo por terem um aplicativo de Bíblia no seu celular. Naquele dia serão ressuscitados. E aqueles que atiraram contra eles vão olhar para aquela cena, se não se arrependerem, com muito temor no coração, e aquela será a pior visão que eles vão ter até então, porque aqueles que foram perseguidos serão exaltados, serão erguidos por Cristo, se encontrarão nos céus com ele, serão transformados. O versículo 12 a 14 fala que Jesus fala: suba para cá. Cara, que palavra legal. Duas frases para mim que são as mais belas do mundo. É quando o Lely fala: o almoço está pronto. E a outra é quando eu ouvi do Senhor: suba para cá. Meu irmão, eu não sei se você acredita e se você se empolga o tanto que eu me empolgo, mas quando isso acontecer, eu falo muito para ele: Lélio, eu queria tanto estar vivo para ver esse dia, quando a gente vê o céu se abrindo e Jesus chamando a sua igreja, e você olhar para o lado e ver que as coisas mudaram, e você está se encontrando com Ele nos ares, e que tudo ficou para trás, e que valeu a pena crer, valeu a pena dizer não para o pecado, valeu a pena insistir em santidade. O ímpio vai olhar para aquilo com temor no coração e desespero. É o versículo 12 a 14, eles vão ficar nervosos com tudo que está acontecendo, eles vão contemplar a igreja sendo chamada pelo seu Senhor. Aos olhos desse mundo, desesperados agora, o que era festa se tornou uma confusão. Eles vão ver aqueles que eles mataram, perseguiram e zombaram em sua vitória final. Eles vão ver a igreja subindo, Deus tirando os seus, e agora o que vai sobrar é só a santa ira de Deus, que começa com um terremoto. Lembra da teoria que eu estou provando para vocês, dos elementos naturais? De novo, o versículo 12 fala que vai ter um grande terremoto, 13. E logo esse terremoto vai acabar com boa parte desse povo. O tormento está só começando. A cidade profana será ferida. A igreja estará no céu. O mundo estará desesperado. Agora o versículo 13 fala que aquelas pessoas começaram a dar glória a Deus do céu. Aqui é legal. Depois que o ímpio vê, ele vai querer se arrepender. Depois que o ímpio vê que se cumpriu a palavra, ele vai querer uma segunda chance. Só que não vai ter. É por isso que a mensagem do evangelho é urgente. Não vai ter segunda chance. Eu discordo de muitas hermenêuticas escatológicas aqui, porque dizem que o ímpio vai ter 2, 3, 4, 5 chances, porque Jesus vai voltando, pegando aos pedaços. O texto fala que é uma vez só. E que quando o ímpio olhar aquilo ali, não, agora eu acredito, oh Deus, me perdoa, me leva também. Já era. Ele vai dar glória a Deus, vai acender vela, vai pagar promessa, vai fazer o que for. A porta da graça se fechou. Agora o que vem depois daí é o domingo que vem, nós vamos aprender, se o Senhor permitir, é a 7ª trombeta, é o capítulo final. A graça de Deus foi embora, só ficou a ira, a porta se fechou, a igreja está salva, foi glorificada, nós, os crentes, estaremos com o Senhor para sempre, e o mundo agora entrará em desespero. A porta fechou, o fim do tempo chegou, o tempo acabou. O que esse texto nos ensina, irmãos? Perdão pelo tempo que eu extrapolei. A unidade apresenta a nossa missão enquanto esse mundo está caminhando para o fim. Não podemos desperdiçar a nossa força, temos que pregar o evangelho, isso é a nossa tarefa. Devemos ser dedicados, corajosos, compromissados com o Senhor, apesar dos perigos e temores. Daqui para frente nós sofreremos retaliações cada vez mais severas. Pastores serão presos, igrejas serão perseguidas, crentes serão humilhados, mas nós não podemos perder a ousadia de pregar o evangelho. O texto fala sobre como a fidelidade da igreja vai servir de testemunho para esse mundo de juízo. Quanto mais crente eu for,
E mesmo que eu morra pelo evangelho, isso servirá de juízo contra esse mundo, porque servirá como uma acusação contra ele. A unidade revela uma realidade que muitos não gostam de ver. O mundo odeia a igreja. O mundo odeia a mensagem da igreja. O mundo jamais terá algum tipo de amizade com a igreja. Por quê? Porque na visão do mundo, a igreja atormenta o seu comportamento. Está muito claro isso aí. A igreja é a luz que ilumina as trevas, e as trevas não querem ser iluminadas. E a unidade termina revelando com clareza o fim de todas as coisas. Quer saber como é que a história acaba? Não se iluda, nós vamos sofrer daqui para frente até a morte. A cada etapa que é vencida, nós vamos sofrer mais. Não crie um otimismo ilusório para o futuro. Os nossos filhos, os nossos netos pegarão um mundo pior do que o que nós estamos vivendo. Não podemos criar uma ilusão otimista que não é real. A perseguição contra a fé, ela está acontecendo. Mas isso não tirará de nós a coragem. Nós seremos verdadeiros crentes ou abandonaremos a fé como apóstatas. Mas Cristo vai nos ressuscitar. Nós vamos habitar com Ele. Isso o mundo não pode tirar. Essa é a mensagem que João vê no intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Ele vê como a igreja vai se comportar. E na sentença que vem, aprenderemos sobre a sétima e última trombeta. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.